Nas minhas conversas na minha conversa com o Felipe Nunes mais cedo, ele me chamou a atenção para um dado que eu até fiz uma coluna para o nosso site. O Lula está fazendo o Paes perder voto no Rio. Quando o nome dele é associado ao Lula, sim, né, o Lula está apoiando ele, isso traz verbas, prestígio, mas quando o Lula é associado, a simulação feita pela Quest mostra que o Paes perde 6% das intenções de voto. Então, o Felipe Nunes estava ponderando que isso ajuda a explicar um pouco a resistência do Eduardo Paes em entregar o vice para o PT e mostra esse desafio e essa vantagem que ele tem. Ele até me falou, olha, o Paes não é bolsonarista e nunca vai ter o voto do eleitor raiz do Bolsonaro, mas ele também não pode ser petista, porque senão ele afasta o voto do eleitor do Rio, que é anti-PT, porque o Bolsonaro venceu na capital carioca, então tem uma fatia do eleitor ali do Rio de Janeiro, que ele não é bolsonarista, mas ele também não vota no PT. E a avaliação do Felipe Nunes é que isso faz do Eduardo Paes um ativo muito interessante para o centro nas eleições, porque ele parece ser um único político ali, um dos pouquíssimos, que consegue se afastar dessa polarização Lula-Bolsonaro, Josias. É muito interessante, inclusive porque ele se comporta como se tivesse noção de que ele tem uma gordura, que ele pode queimar. Se nessa pesquisa está estampado que ele atrai o voto do Lula. Quem votou no Lula, 61%, segundo a Quest, dos que votaram no Lula optam pelo Eduardo Paes. 2% só vão para o Ramagem, né? E numa comparação, de novo, Paes-Ramagem, segundo a Quest, o Ramagem leva uma surra, mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, talvez ainda desavisados, não sabem, nem todos eles sabem que o Ramagem representa o Bolsonaro, mas o fato é que, segundo a Quest, o Eduardo Paes prevalece sobre o Ramagem, mesmo entre aqueles que votaram no Bolsonaro em 2022. Uma diferença de 10 pontos, 39% a 29%. Então ele tem uma gordura, o Eduardo Paes, ele é como que identificado como um bom síndico do Rio de Janeiro, né? E ele surfa essa imagem. E me impressionou também como o Bolsonaro está mal no Rio de Janeiro, porque ele que se considera um cabo eleitoral de luxo, evidentemente estamos falando ainda de uma eleição que está por vir, né? Temos ainda 3 meses pela frente, mas aos olhos de hoje impressiona. E me faz lembrar que lá em maio do ano passado, o próprio Flávio Bolsonaro queria ser o candidato do pai nessa disputa com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro vetou inclusive com declarações públicas, eh, desaconselhando o filho a entrar nessa disputa. Aí vieram os argumentos, não, eu preciso dele no Senado, mas o fato é que o Bolsonaro já intuía, até porque o PL tinha os seus levantamentos internos, que o Eduardo Paes seria um osso duro de roer nessa eleição municipal. Ele estava antevendo o fiasco. E o Ramagem, que representa o bolsonarismo nessa corrida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, ele fica já com alguma exposição do lado do Bolsonaro e tal, embora recente a exposição, ele pega ali 13%, né? 36 pontos atrás do Eduardo Paes, que está com 49, numa cartela com todos os candidatos, numa, num cenário com um quadro mais enxuto de candidatos, o Eduardo Paes passa dos 50%. Então está se esboçando ali um quadro de definição no primeiro turno. Se você juntar todos os candidatos, eles somam os outros candidatos, afora o Paes e o Ramagem, eles somam 19 pontos percentuais, tudo junto. Se juntasse todos os eleitores desses candidatos, se todos decidissem votar no Ramagem, ainda assim, o Ramagem ficaria hoje 17 pontos. Aliás, o Eduardo Paes ficaria 17 pontos à frente do Ramagem. Então, realmente parece tá se esboçando um cenário de lavagem ali. E o Ramagem é o plano C do Bolsonaro no Rio de Janeiro, né?
O plano A era o Braga Neto, que o TSE declarou inelegível. Depois eles pensaram em, eh, em lançar a candidatura do Eduardo Pazuello, outro general, que era o plano B, e ele foi preterido porque o Bolsonaro imaginou que, em função da predominância do debate sobre segurança pública, esse Ramagem, que é um delegado da Polícia Federal, levaria alguma vantagem. Então, o quadro é muito dramático para o Bolsonaro. Ele tem ainda 3 meses para reagir, para se revelar um, um bom cabo eleitoral no seu berço ali no Rio de Janeiro, né? Mas agora a gente entende, olhando em retrospectiva, olhando pelo retrovisor, por que que ele barrou o Flávio Bolsonaro, né? Ele trocou o 01 por um zero à esquerda. E hoje, se tudo der errado, ele pode dizer, pelo menos, que o fiasco não tem a cara do filho dele, né? Mas a É, situação não é confortável para os adversários do Eduardo Paes, não. exato, o fiasco não tem o nome dele, né? Bolsonaro ali impresso na derrota.